Ato 1. O presságio. Era o final de mais um dia quente e abafado em Canindé, no sertão do Ceará. O sol já se despedia, pintando o céu com tons de vermelho e laranja, enquanto as últimas brisas da tarde sopravam poeira pelas ruas de terra da cidade. O tempo parecia correr devagar por aquelas bandas, onde nada de extraordinário acontecia. No entanto, naquele dia, algo diferente pairava no ar, algo pesado e denso, que mexia com os instintos mais profundos, algo que poucos podiam sentir, mas os mais antigos sabiam o que significava. Sebastião era um desses. Velho como as histórias que contava, ele vivia numa casinha simples à beira de uma estrada, não muito longe da cidade. Com os anos viu muita coisa, mas nada o preparava para o que estava por vir. Sentado em sua cadeira de madeira, debaixo da sombra de um pé de juazeiro, ele observava o horizonte com um olhar fixo e inquieto. Em suas mãos calejadas segurava um rosário, que apertava com força a cada sopro de vento. Enquanto o céu escurecia e o calor do dia começava a dar lugar à noite, Sebastião sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ele já havia sentido isso antes, muito tempo atrás, quando era jovem, e a cidade era tomada por rumores de uma criatura, uma besta que vagava pelas noites de lua cheia, deixando um rastro de sangue e medo por onde passava. Sebastião se levantou devagar, sentindo o peso dos anos nos ossos, e murmurou para si mesmo: "Tá chegando." A maldição voltou. A lua, cheia e imponente, começou a surgir no horizonte, iluminando o sertão com uma luz fria e fantasmagórica. Com o cair da noite, o vento pareceu carregar um cheiro metálico, que trouxe consigo lembranças de antigos contos de terror que ele ouvia quando menino. A lenda do lobisomem era uma dessas histórias. Uma maldição que transformava o homem em besta nas noites de lua cheia. Muitos não acreditavam mais nessas fábulas, mas Sebastião sabia que a verdade estava escondida entre as sombras do passado. Na fazenda de Zé Armando, a alguns quilômetros da cidade, algo incomum também estava acontecendo. Seus animais, sempre calmos àquela hora, estavam agitados. As ovelhas balançavam de um lado para o outro, como se estivessem assustadas com algo que nem mesmo Zé conseguia ver. Ele caminhava pelo campo com uma lanterna em mãos, tentando entender o que estava causando tanto alvoroço. "Mas o que é isso?" murmurou, franzindo a testa, enquanto iluminava o pasto. Os olhos de seus animais estavam esbugalhados de medo, olhando fixamente para a escuridão da mata que cercava a fazenda. Zé Armando sentiu um frio na espinha, algo que ele não conseguia explicar. De repente, um uivo distante cortou o silêncio da noite. Era um som grave, gutural, diferente de qualquer coisa que ele já tinha ouvido. Um arrepio percorreu seu corpo. "Lobisomem", sussurrou, lembrando-se das histórias que os mais velhos contavam quando ele era criança. Antes que ele pudesse reagir, um barulho alto de algo correndo pela mata tomou conta do ambiente. A lanterna em sua mão vacilou e apagou. Na escuridão, ele ouviu o som de passos rápidos e pesados se aproximando, como se uma criatura estivesse correndo em sua direção. Em pânico, Zé Armando se virou e correu de volta para sua casa, sem se atrever a olhar para trás. Na cidade, o pânico começava a se espalhar. A notícia sobre o ataque ao gado de Zé Armando logo se espalhou, e muitos moradores, que antes riam das velhas histórias de lobisomem, começaram a trancar suas portas e janelas. Ouvia-se o barulho das trancas sendo reforçadas, crianças sendo puxadas para dentro de casa e as conversas nervosas dos vizinhos se encontrando apressados. Mas os uivos continuavam. A cada intervalo, mais próximos e mais altos, como se a criatura estivesse cercando a cidade, brincando com o medo das pessoas. Sebastião, já dentro de sua casa, caminhava de um lado para o outro, olhando para as janelas fechadas. Ele sabia o que estava por vir, e isso o atormentava. O que estava preso ao passado havia retornado para assombrar Canindé, e desta vez ele temia que fosse ainda pior. "Que Deus tenha piedade de nós", murmurou com o coração pesado. A lua cheia dominava o céu, banhando a cidade com sua luz prateada. Os cachorros latiam sem parar, os galhos das árvores balançavam com força e o vento parecia sussurrar antigas maldições. Naquela noite, a lenda do lobisomem não era mais apenas uma história. O dia amanheceu estranho em Canindé. O sol queimava como de costume, mas o clima estava diferente. Os moradores que saíam cedo de suas casas trocavam olhares preocupados, como se algo pairasse no ar. Na pequena praça central, as conversas murmuradas indicavam que algo mais grave havia acontecido durante a madrugada. Zé Armando estava no meio de uma multidão que se formava ao redor de sua fazenda. Ele, nervoso e inquieto,
mostrava aos vizinhos o que restava do gado. A cena era horrenda. Os corpos dos animais estavam estraçalhados, espalhados pelo campo em um caos que não parecia obra de um predador comum. Marcas de garras enormes cravadas no solo e carne dilacerada por um monstruoso indicavam que um ataque brutal ocorrera durante a noite. Com a voz tremendo de indignação: "Isso aqui não foi coisa de onça nem de lobo. Essas marcas, essas garras. Não tem bicho no sertão que faz isso." Os vizinhos se entreolhavam, as expressões de descrença se misturando ao medo. Alguns sugeriam que podia ser um animal perdido ou algum predador desconhecido das redondezas, mas outros já murmuravam sobre a maldição. A palavra lobisomem era dita com cautela, como se, ao pronunciá-la, estivessem evocando a própria criatura. Entre os presentes estava o padre João, um homem sério e respeitado, que tentava manter a calma e a racionalidade entre o pânico crescente. Ele se aproximou de Zé Armando, olhando para o estrago com um olhar mais pensativo. Tentando manter a calma: "Não vamos nos apressar em tirar conclusões, Zé. Essas histórias de lobisomem são apenas lendas antigas. Não precisamos trazer medo desnecessário à cidade." Zé Armando olhou para o padre com uma expressão cansada, mas desafiadora. Ele não era homem de acreditar facilmente em contos sobrenaturais, mas aquilo que ele viu e ouviu na noite passada desafiava qualquer explicação racional. "E se essas lendas forem mais reais do que a gente pensa, padre? O que eu ouvi e vi ontem não era coisa de bicho comum. Eu sei o que é onça, sei o que é lobo-guará, mas isso é coisa do outro mundo." Padre João, com um suspiro pesado, sabia que aquela conversa estava apenas começando. Ele já ouvira os murmúrios sobre maldições e criaturas da noite. Lembrava-se bem das histórias que os velhos contavam quando era mais jovem, mas havia decidido enterrá-las junto com os medos do passado. No entanto, algo o incomodava. Em sua paróquia, guardava um livro antigo, deixado pelos primeiros colonizadores da região, com histórias de seres sobrenaturais que assombravam a terra. O padre sempre evitou pensar seriamente naquelas fábulas, mas agora, com os eventos recentes, talvez fosse hora de revisitar o passado. Naquela tarde, enquanto a cidade ainda murmurava sobre o ataque ao gado, o padre voltou à igreja. Ele subiu as escadas empoeiradas que levavam ao antigo depósito da paróquia, onde mantinha guardados documentos históricos e relíquias esquecidas. No canto mais escuro, entre teias de aranha e poeira, estava um baú de madeira antiga, com entalhes detalhados de símbolos religiosos. Com cuidado, ele o abriu, revelando uma série de livros velhos e páginas amareladas. No meio de tudo, ele encontrou o que procurava: um livro encadernado em couro, com letras desgastadas na capa que diziam "Crônicas do Sertão Maldito". Padre João folheou suas páginas com cautela, seus dedos tremendo levemente. Ali, entre relatos sobre pestes secas implacáveis e fomes devastadoras, ele encontrou uma menção ao que parecia descrever a criatura da qual tanto falavam. Aquele que é amaldiçoado sob a lua cheia, um homem condenado a vagar entre a forma de besta e ser humano, um lobisomem. O padre respirou fundo, fechando o livro com força. A lenda falava sobre homens que, por seus pecados, eram amaldiçoados a se transformar em bestas durante a lua cheia. Diziam que a única forma de quebrar a maldição era através de uma intervenção divina ou de um sacrifício mortal. João estava hesitante em acreditar, mas algo sobre aquelas palavras parecia real demais. Enquanto isso, Sebastião, o velho sábio, estava em sua casa, inquieto. Ele sabia, como poucos, o que estava acontecendo. A maldição que ele testemunhara na juventude havia retornado. O som dos uivos na noite anterior não saía de sua cabeça, e as marcas no campo de Zé Armando confirmavam o que ele mais temia. Na pequena vila onde todos se conheciam, ele sabia que alguém estava amaldiçoado. A pergunta que restava era: quem? Sebastião, enquanto caminhava pelos corredores de sua casa com passos pesados, começou a se preparar. Ele retirou de um armário um antigo crucifixo de ferro e uma vela de cera, velhos instrumentos de proteção que seus ancestrais haviam passado de geração em geração. Alguém nessa cidade está carregando a maldição, e se não descobrirmos logo, não vai sobrar nada para contar a história. Ele sabia que o tempo estava contra eles. As noites de lua cheia ainda estavam por vir, e a criatura, fosse quem fosse, ficaria mais forte e mais sanguinária. À noite da caçada, em Canindé, a lua cheia iluminava o céu, lançando uma luz prateada sobre a cidade adormecida.
O vento soprava suavemente, balançando as árvores e criando sombras dançantes nas ruas desertas. Dentro de suas casas, os moradores permaneciam trancados, temendo a presença da criatura que assombrava as noites de lua cheia. Sebastião, um dos poucos que conhecia a verdadeira natureza da ameaça, estava em sua residência, preparando-se para o confronto inevitável. Sobre a mesa, dispunha de um crucifixo, velas bentas e uma espingarda carregada com balas de prata, herança de seus antepassados. Ele sabia que o lobisomem era alguém da comunidade, mas ainda não havia identificado quem. Na igreja, Padre João, atormentado pelas informações contidas no antigo livro, rezava diante do altar, buscando orientação divina. Sua concentração foi interrompida pela chegada abrupta de Sebastião, que entrou na igreja com uma expressão de urgência. Padre, não temos mais tempo. A lua cheia já está alta e a criatura está à solta. Precisamos agir agora, disse Sebastião com determinação. Padre João, embora cético em relação às lendas, não podia ignorar os eventos recentes. O que você sugere, Sebastião? Como podemos enfrentar essa situação? Temos que encontrar o amaldiçoado e detê-lo antes que cause mais danos. Eu tenho uma espingarda com balas de prata que dizem ser eficazes contra lobisomens. Vamos patrulhar a cidade e procurar por qualquer sinal da criatura, propôs Sebastião. Padre João, após uma breve hesitação, concordou. Que Deus nos proteja nesta empreitada. Os dois homens saíram da igreja e começaram a caminhar pelas ruas silenciosas de Canindé. O uivo de um lobo, distante mas claramente audível, fez com que se apressassem. Enquanto percorriam a cidade, observavam atentamente qualquer movimento suspeito. De repente, ouviram um grito vindo de uma das casas. Correram em direção ao som e encontraram uma mulher assustada apontando para a janela. Eu vi algo, uma sombra grande passando pelo quintal. Sebastião e Padre João seguiram na direção indicada e, ao virar a esquina, depararam-se com a figura de um homem, de costas para eles, aparentemente observando algo à distância. Quem está aí? Chamou Sebastião. O homem se virou lentamente, revelando um rosto familiar. Era Jonas, um jovem da comunidade conhecido por sua gentileza e dedicação à igreja. Jonas, o que você está fazendo aqui a esta hora? Perguntou o Padre João, surpreso. Jonas parecia confuso. Eu não sei. Senti uma necessidade de sair, de caminhar. Algo me chamou para fora. Sebastião estreitou os olhos. Você ouviu os uivos, Jonas? Sabe da criatura que está à solta? Jonas balançou a cabeça. Não ouvi nada. Só senti essa necessidade de sair. Padre João colocou a mão no ombro de Jonas. Volte para casa, meu filho. Tranque as portas e não saia até o amanhecer, é para sua segurança. Jonas assentiu e começou a caminhar de volta para sua residência. Sebastião e Padre João continuaram sua patrulha, mas não encontraram mais nenhum sinal da criatura naquela noite. Na manhã seguinte, a cidade estava em alvoroço. Houve relatos de ataques a animais e avistamentos de uma figura misteriosa. Sebastião e Padre João sabiam que a ameaça ainda estava presente e que precisavam agir rapidamente para proteger a comunidade. O confronto final. A lua cheia brilhava alta no céu, banhando Canindé com uma luz fantasmagórica. Sebastião e Padre João caminhavam pelas ruas desertas, suas respirações pesadas, carregando uma espingarda com balas de prata e um crucifixo. O silêncio era opressor, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração, aguardando o confronto que inevitavelmente estava por vir. Eles sabiam agora quem era o amaldiçoado: Jonas. Um jovem gentil e devoto, vítima de uma maldição que transformava sua bondade em selvageria sob o luar. Ao se aproximarem da antiga casa de Jonas, uma sensação de terror se intensificava. Havia marcas de garras no chão de terra, as mesmas que viram no campo do gado de Zé Armando. A transformação já havia começado. Padre João segurava o crucifixo com força, sentindo o peso da decisão que logo teriam de tomar. Eles não queriam machucar Jonas, mas sabiam que a criatura em que ele se tornara não hesitaria em matar. Um uivo ecoou ao longe, fazendo o sangue dos dois gelar. Eles aceleraram o passo, seguindo o som até o interior da mata que cercava a cidade. No escuro, apenas a luz da lua os guiava. E então, no meio de uma clareira, a figura monstruosa apareceu. O lobisomem era imenso, sua forma humanoide deformada por músculos retorcidos e pelos encharcados de suor. Seus olhos brilhavam com uma fúria animal, dentes afiados reluzindo na escuridão. Jonas, o homem que conheciam, havia sido consumido pela besta.
Sebastião ergueu a espingarda, apontando diretamente para a criatura. O lobisomem olhou para eles, soltando um rosnado que reverberou pela mata. Padre João deu um passo à frente, segurando o crucifixo em direção à besta, esperando que algum vestígio de Jonas ainda estivesse lá. Jonas, se você ainda está aí, lute contra isso. Não deixe a maldição te dominar, gritou o padre, sua voz cheia de urgência. Por um breve instante, os olhos da criatura pareceram suavizar, como se houvesse uma resposta dentro dela. Mas o momento passou rápido demais. O lobisomem soltou um rugido ensurdecedor e avançou em um salto, suas garras prontas para atacar. Sebastião não hesitou. Puxou o gatilho. O som da espingarda ecoou pela noite, e a bala de prata cortou o ar. O lobisomem foi atingido no peito, soltando um urro de dor que reverberou por toda a floresta. A criatura cambaleou, caindo de joelhos, enquanto o corpo começava a tremer violentamente. Padre João observava horrorizado, mas também aliviado. A maldição estava finalmente chegando ao fim. O corpo de Jonas, agora livre da besta, começou a voltar à sua forma humana. Seu rosto, já reconhecível, estava contorcido de dor, mas seus olhos agora transmitiam um alívio silencioso. Padre, me desculpe, murmurou Jonas, com a voz fraca. Padre João se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão. Você não tem culpa, meu filho. Foi uma maldição e agora ela acabou. Jonas fechou os olhos, seu corpo frágil respirando pela última vez. O lobisomem se fora e com ele a tragédia que atormentava Canindé. Sebastião olhou para o padre com um olhar pesaroso, mas sabia que tinham feito o que era necessário. A lua cheia ainda brilhava, mas agora havia paz na cidade. A maldição havia sido quebrada, mas o peso da perda permaneceria para sempre na memória de Canindé. O sol começava a surgir no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e afastando as sombras que haviam dominado a noite. Canindé, ainda silenciosa, despertava lentamente após o confronto brutal que acabara de ocorrer. Sebastião e Padre João estavam exaustos, tanto física quanto emocionalmente. Eles haviam sobrevivido, mas a sensação de vitória era amarga. Jonas, o jovem que todos conheciam e amavam, fora uma vítima da maldição, e sua morte deixava uma cicatriz profunda na cidade. A notícia sobre o que havia acontecido se espalhou rapidamente pela comunidade. Os moradores, ainda em choque com os recentes ataques e as mortes, começaram a se reunir na praça principal, temendo o pior. A chegada de Sebastião e do padre com o corpo de Jonas coberto por um lençol confirmou os medos de todos. Sebastião, com o rosto marcado pela dor e a fadiga, se posicionou diante da multidão. Olhos curiosos e assustados o observavam, esperando por uma explicação, por um fechamento para a tragédia que havia se desenrolado nas últimas semanas. Ele respirou fundo e começou a falar com a voz rouca, mas firme. Jonas foi um homem bom, um de nós. E mesmo assim, ele carregava essa maldição terrível, algo que ele não pediu, algo que o consumiu, mas ele lutou. No final ele foi libertado. A maldição que assombrava Canindé acabou. Houve um silêncio pesado. As pessoas não sabiam como reagir, aliviadas pela promessa do fim da maldição, mas profundamente entristecidas pela perda de Jonas e outros que haviam sucumbido. Padre João, visivelmente abalado, se aproximou de Sebastião, segurando o crucifixo que havia usado na noite anterior. Devemos nos lembrar, disse o padre, de que o mal às vezes se esconde nos lugares mais inesperados. Jonas foi uma vítima. Não devemos esquecer a sua bondade, nem o sofrimento que ele carregou sozinho. Vamos rezar por sua alma. Enquanto o padre conduzia uma oração, os habitantes se uniram em um sentimento de luto e gratidão. A maldição que devastava suas noites havia sido quebrada, mas o peso das perdas permaneceria em suas memórias por muito tempo. Com o tempo, a vida em Canindé começou a voltar ao normal, ou pelo menos a uma nova versão do normal. A cidade, antes assombrada pela presença do lobisomem, agora carregava as cicatrizes invisíveis deixadas pelos acontecimentos. O medo, que antes dominava as noites, deu lugar a uma paz frágil. A lua cheia, que outrora era sinônimo de pavor, agora era apenas um lembrete distante de tempos sombrios. Sebastião, apesar de ser visto como o herói que pôs fim à maldição, sentia um vazio. A luta havia terminado, mas o custo fora alto demais. Ele se isolou, preferindo passar seus dias em silêncio, refletindo sobre as escolhas que fez e o preço pago pela cidade. Padre João, por sua vez, manteve-se próximo à comunidade, oferecendo consolo àqueles que ainda sofriam. Ele liderava missas em homenagem a Jonas e às outras vítimas, tentando restaurar a fé das pessoas.
Para ele, a tragédia de Canindé não era apenas uma questão sobrenatural, mas também um lembrete das fragilidades humanas. Com o passar dos anos, as histórias sobre o lobisomem em Canindé se tornaram lendas, contadas de geração em geração. O terror que uma vez assolara a cidade foi lentamente se transformando em mito, algo que as crianças ouviam à noite e que os mais velhos lembravam com pesar. A lua cheia continuava a aparecer nos céus, mas o medo, embora presente em algumas memórias, já não dominava mais a cidade. A era do lobisomem havia acabado, mas os sussurros da maldição ainda podiam ser ouvidos, como um eco distante nas noites mais silenciosas. Canindé seguiu em frente, mas nunca esqueceria. Where silence grows, every heartbeat whispers low. I reach for you, but you slip away. In this dark twilight, I lose my way. With or without your light, I can't breathe. All the memories intertwined, they won't leave. Drowning in this hollow sound, in the echoes, I am bound. Fingers trace the lines of pain. In the stillness I remain, caught in dreams that fade to gray. Will this longing find